Amigos atômicos, tudo bem? Quanto tempo, né? Demorei dessa vez. Bom, vamos retomar o último vídeo que eu gravei falando sobre um pouquinho ali dos nossos conhecimentos com a física quântica. Falava sobre o experimento da dupla fenda. Se você não assistiu, dá um pulinho lá para você ver, para você entender o raciocínio que a gente vai dar continuidade aqui agora. Lembra que nós concluímos então no vídeo da experiência da dupla fenda que o átomo ele se comporta de acordo com a presença de um observador, né? A gente viu lá que chegamos à conclusão de que se existe um observador, o átomo se comporta diferente de quando não existe um observador. Mas eu tenho uma informação para acrescentar diante daquele vídeo, daquele experimento que a gente assistiu, que a gente viu. Depois daquilo, né, depois daqueles experimentos todos que fez com que a gente chegasse àquela conclusão, os cientistas fizeram alguns testes. E um dos testes que foram feitos, ele dizia assim: bom, vamos então filmar, né, o comportamento do elétron. Uma vez que ele tem um observador, ele se comporta como partícula, certo? Quando não tinha um observador, ele se comportava como onda, gerando várias interferências lá atrás. Então, se aquele resultado, se fosse feito uma filmagem daquele comportamento dele como onda, para que se fosse visto depois aquele resultado, ele se comportava como onda novamente. Enquanto não existe um observador presente, assistindo, vendo aquilo acontecer, ele se comporta como onda. A partir do momento que existe um observador, ele passa a se comportar como partícula. A nossa conclusão com tudo isso é que realmente nós colapsamos essa função de onda. Então, esse termo, ele é conhecido hoje como colapso de função de onda, que é quando, ao observarmos, criamos uma realidade. Portanto, se quando nós observamos, nós criamos uma realidade, quanto aquilo não é observado, existe um mar infinito de possibilidades. Ou seja, a coisa tem milhões de probabilidades e várias formas de resultado. Ela passa a ter um resultado definido a partir do momento que existe esta observação. Então, assim nós criamos a nossa realidade, certo? Só que a gente sabe que a gente tem infinitas possibilidades. Porém, quando a gente observou lá o átomo e a gente sabia que se o átomo passasse por uma fenda dupla, né, no caso por duas fendas, nós teríamos lá atrás um resultado de interferência de 2 risquinhos, nós já sabíamos disso. Então ele se comportou exatamente como a gente acreditava que ele ia se comportar. Então, era o que nós acreditávamos que ia acontecer, é o que é real e o que é cabível para nossa mente, né? Então, nós já sabíamos, no fundo, que se nós passássemos aquele elétron, né, aquele feixe de elétrons por 2 fendas, a gente já sabia que o resultado seria 2 fendas lá atrás. Então, a gente pode também concluir com essa observação que as nossas crenças, elas influenciam relativamente naquilo que a gente realiza, naquilo que a gente cria, naquilo que a gente colapsa, né? Então, ao criarmos uma possibilidade, ao termos uma possibilidade, eu não sei se eu estou me fazendo clara, que é um assunto realmente um pouco delicado. Depois vocês comentem aí se ficou alguma dúvida pra gente gravar novos vídeos para esclarecer. Mas é isso. No momento em que a gente escolhe uma dessas possibilidades dentro desse mar de infinitas possibilidades, é porque esta possibilidade a gente acha possível, a gente acha real, a gente acha que dá, né? Que dá para ser daquela maneira, porque é daquela maneira que eu acredito que pode ser. Então, as nossas crenças influenciam muito na nossa criação, né? Se a gente acredita que é muito difícil existir homens honestos, é muito difícil existir pessoas honestas, a gente vai acabar sempre atraindo pessoas desonestas,
né? A gente vai acabar trabalhando para confirmar aquele padrão que a gente acredita, né? Então, se a gente acredita que o trabalho, para ele dar um retorno, ele precisa ser difícil, ele precisa ser cansativo, árduo, assim vai ser a nossa realidade. Vocês conseguem entender a complexidade disso? Como é muito delicado todas essas questões? Então, essa questão de nós criarmos diante daquilo que nós acreditamos é algo que a gente precisa se atentar bastante. A gente precisa ficar muito atento e voltar um pouquinho ali e olhar o que nós acreditamos. Porque muitas vezes o que nós acreditamos foi tudo aquilo que nos foi imposto. A gente não questiona, né? Existe até um videozinho ali falando de uma experiência de uns macaquinhos, que os macacos eles começavam a se comportar de forma dentro do padrão que existia, né? São vários macacos que estão presos dentro de uma jaula. Veja que legal. E aí, todas as vezes que foi colocado 3 macaquinhos e um cacho de banana, né? Uma árvore com cachos de banana. E aí, cada vez que o macaco ia lá e pegava uma banana, caía um jato de água em cima da cabeça dele. Aí ia lá um outro macaco para pegar a banana, caía mais um jato de água na cabeça do macaco. Foi o terceiro macaco para pegar a banana, caiu um jato de água na cabeça do macaco. E aí os macaquinhos começaram a não gostar daquilo, né? Caía um jato de água na cabeça dos macacos que não tinham subido para pegar a banana, tá? Eu não dei esse detalhe. E aí o que aconteceu? Cada vez que um macaquinho ia lá pegar a banana, os outros macaquinhos espancavam ele, porque ia cair um jato de água na cabeça deles, certo? E aí esse comportamento foi se repetindo. Então cada vez que um macaquinho subia lá para pegar a banana, os outros macaquinhos, quando ele descia, espancavam ele. E foi se trocando os macaquinhos da jaula, né? Então trocou ficaram 2 antigos e entrou um macaquinho novo. Esse macaquinho novo, ele batia nos outros macacos sem entender por quê, né? Assim que ele entrou na jaula a princípio, ele foi direto para pegar a banana. O que aconteceu? Os outros 2 macacos foram lá e a surra nele. Aí trocava-se o macaquinho, entrava um outro macaquinho, ele ia direto lá para pegar a banana. E na hora que os outros macaquinhos viam que caiu o jato de água, eles, né, apanhavam novamente. Então, definitivamente, depois disso, trocaram-se todos os macacos e eles já não tinham mais o jato de água, né? Que era o que fazia com que eles agredissem os outros macaquinhos lá. Mas todos os macacos que entravam lá e iam pegar a banana, eles levavam uma surra sem muito nem saber por quê, né? Então se eu perguntasse pra eles, por que você bate neles quando eles vão pegar a banana? Né? Depois daquela rotatividade de macacos, eles nem entendem mais o porquê que aquilo acontecia. Eles simplesmente batem porque sempre foi assim, né? Então, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente não contesta o porquê das coisas, né? Por que tem que ser assim? Existe, né, um porquê de ser? A gente simplesmente é condicionado a viver dentro de um mundo, fazer coisas assim porque sempre foram assim. Então, eu só quero deixar a mensagem com esse vídeo e com esse adendo, né, da experiência da dupla fenda, que muitas vezes a nossa realidade, ela influencia sim, ela é influenciada sim pelo que a gente acredita, porque a gente às vezes não acredita que existe uma outra solução, uma outra maneira de resolver coisas, e a gente não expande, não abre a nossa mente para encarar e às vezes entender que existem outras formas, que não precisa ser assim como sempre foi, né? Então, eu vou deixar aqui o convite para você fazer um comentário. De repente, você despertou para algo que você nunca questionou o porquê de ser assim, né? E por quê? Né? Às vezes, até as receitas, né, dos nossos avós, a gente fica lá e fala assim, não, mas por que tem que ser assim? Porque a minha avó dizia que era assim, porque sempre foi assim foi, e a minha mãe fez, e eu faço, e a minha filha vai fazer, e assim por diante. Então, vamos questionar as nossas escolhas, as nossas crenças. Por que a gente acredita que é assim, né? Vamos lá e vamos ver se é assim mesmo. Vamos questionar e precisa ser assim, às vezes pode ser de outra forma, né? Talvez se a hora que alguém te xinga no trânsito você tiver um comportamento diferente, ou se você
puder, né, de repente, ao invés de revidar aquela agressão com uma outra atitude, né, por que precisa? Estamos condicionados, né? Por que precisa ser dessa forma? Então eu estou frisando e enfatizando isso. E se você tiver alguma situação aí onde você descobriu já que talvez não precise ser dessa forma, que pode ser de outra maneira, deixa seu comentário aí, tá bom? Gente, eu vou terminando por aqui. Próximo vídeo eu quero falar um pouquinho do entrelaçamento quântico, de como as coisas funcionam, né, nesse mundo de átomos aí, e como a gente se relaciona, e como a gente às vezes acaba, nossa, eu pensei em alguém, essa pessoa apareceu, por que isso acontece, como que é, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e deixa o seu comentário, que é muito importante para mim saber como que isso está chegando até você, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.